Ontem eu falei para vocês sobre o novo rei de Portugal, que subiu ao trono em 1521, Dom João III, filho do Dom Manuel I. Mas dar um passinho atrás e falar sobre uma das últimas coisas que Dom Manuel fez, que foi o seguinte: em novembro de 1521, mais ou menos um mês antes da morte do Dom Manuel, ele despachou para o Brasil uma expedição, a segunda expedição do Cristóvão Jacques. Essa segunda expedição do Cristóvão Jacques não foi propriamente uma viagem guarda-costas. Então é muito normal em alguns livros você encontrar assim: a primeira viagem guarda-costas de Cristóvão Jacques foi em 1516, já falei dela aqui. E a segunda viagem guarda-costas foi em 1526, ainda vou falar dessa. Só que entre essas duas expedições guarda-costas, teve uma outra viagem para o Brasil, do Cristóvão Jacques, que não teve esse caráter especificamente de proteção, de fiscalização do litoral. Essa segunda viagem foi enviada, como eu já disse, em novembro de 1521. Havia duas caravelas, 60 homens, e o objetivo principal dela foi investigar, explorar, averiguar se eram verdadeiros os rumores da Serra da Prata, que seria atingida navegando, subindo o Rio da Prata. Essas informações já haviam chegado na Europa, Portugal e Espanha, através do Estevão Frois e do João de Lisboa, já falei da viagem deles aqui de 1514, e também chegou informações através dos sobreviventes da viagem do Juan Dias de Solís, de 1516. Já falei também disso aqui. Então, está partindo de Lisboa, 1521, novembro, Cristóvão Jacques, em busca para averiguar essas informações. Então ele parte diretamente para o sul do Brasil e chega mais ou menos onde hoje é o litoral de Santa Catarina. Num lugar meio indefinido, meio assim, não se sabe exatamente onde ficava, ali do litoral do atual estado de Santa Catarina, chamado Porto dos Patos. Não existe mais esse nome e não se sabe exatamente onde ficava, mas ali ele recolhe um dos náufragos da expedição do Juan Dias de Solís, por sinal um português chamado Ramírez, Melchior Ramírez. Tá. Esse Melchior Ramírez vivia ali há 5 anos entre os Carijós, e ele meio que virou um guia da expedição do Cristóvão Jacques. Então eles partem para o sul e no iniciozinho do ano de 1522 eles atingem a embocadura do Rio da Prata. Navegam 200 quilômetros rio acima até atingirem a ilha de São Gabriel. Subindo pelo rio, fica na margem direita. Para quem desce pelo rio, fica na margem esquerda. Ali eles vão topar com outro náufrago da expedição do Juan Dias de Solís, que era um rapaz chamado Francisco del Puerto. Ele foi o único sobrevivente, provavelmente, daqueles homens que desembarcaram junto com o Juan Dias de Solís. Lá vem alguém fazer propaganda aí no carro de som, para variar. Mas, enfim. Curiosamente, a mesma informação que o Estevão Frois e o João de Lisboa haviam conseguido sobre a existência da Serra da Prata havia sido confirmada pelo Melchior Ramírez, esse que o Cristóvão Jacques recolheu lá entre os Carijós, no litoral de Santa Catarina, e agora o Francisco del Puerto, assim como os seus companheiros de viagem, lá os que sobreviveram da expedição do Juan Dias de Solís, esse Francisco del Puerto confirma. Então, esses rumores têm algo de verdade. É muita informação. Quer ver uma coisa? O Estevão Frois colheu essa informação entre os Charrua, que é outro povo indígena que está do outro lado do Rio da Prata.
O Melchior Ramírez entre os Carijós, lá no litoral de Santa Catarina. O Francisco del Puerto entre os Guaranis, aqui na outra margem do Prata. Então, assim, é muita informação vinda de lugares diferentes, em momentos diferentes, sobre essa Serra da Prata. Então, é verdade, não tem como não acreditar nisso. Então, o que faz o Cristóvão Jacques? Ele sabia que a informação era a seguinte: para atingir essa Serra da Prata, tinha que se navegar subindo pelo rio Paraná. O rio Paraná, o delta dele, onde ele deságua no Rio da Prata, ele é assim, aquela coisa ramificada, tem muitas desembocaduras, enfim, não dá para subir com uma caravela. Então ele deixa as caravelas ancoradas na ilha de São Gabriel, pega 2 batéis, 2 dezenas de homens e começa a subir por uma das desembocaduras do rio Paraná. Então ele sobe, deixa eu pegar aqui, ele sobe 23 léguas. Ele fica muito impressionado com a beleza e com as riquezas naturais, os animais, avestruzes, guanacos, enfim. Ele fica impressionado com a beleza e com a riqueza natural. E no último, no ponto mais distante que ele chega, ele consegue amostras de prata, confirmando então as suas desconfianças. Mas ali ele recebe a informação de que ainda faltavam 2.000 quilômetros para atingir o destino. E ele sabia que não tinha condições de fazer isso. Então ele resolve voltar para Portugal, convencer Dom Manuel de que precisavam organizar uma expedição mais bem preparada para conseguir atingir a Serra da Prata. Então ele volta. Eu estou baseando essa história no livro do Eduardo Bueno, tá? O Eduardo Bueno, já falei dele aqui, tem um canal aqui no YouTube muito grande, muito bom. E sobre esse período aí dos primeiros 30 anos da história do Brasil, ele é um dos que fez assim, ele cita muitas fontes importantes, mas assim, um livrinho acessível, com essas informações, o dele eu acho que é o melhor que tem. Bem, então, por que eu estou mencionando aqui o Eduardo Bueno? Porque ele diz o seguinte, ele diz que o Cristóvão Jacques tinha ficado puto, porque lembram que ele capturou 7 náufragos da expedição espanhola do Juan Díaz de Solís, e ele levou para a Europa, e lá esses homens foram trocados por aqueles portugueses que tinham sido capturados pelos espanhóis da viagem do Estevão Frois. Enfim, ele ficou puto com isso, porque ele teve o trabalho de levar esses náufragos espanhóis para lá, e os caras ganharam a liberdade facilmente. Então ele prometeu para si mesmo que jamais ia levar alguém de volta para a Europa. E aí o que ele fez? Ele, voltando então para a ilha de São Gabriel, ele deixa lá o Francisco del Puerto, pega suas caravelas, retorna, deixa o Melchior Ramírez em Porto dos Patos, onde ele tinha pegado, e aí ele parte para Itamaracá, lá onde ele, na sua primeira viagem, tinha fundado uma feitoria, a feitoria de onde se tirava o melhor pau-brasil, que era no litoral de Pernambuco. Lá ele carrega as caravelas com pau-brasil. Ele tinha tido uma briga com um piloto chamado Jorge Gomes, e ele desterra, deixa o Jorge Gomes lá no litoral de Pernambuco e segue para Portugal. Ele chega no fim, mais ou menos, da metade para o fim de 1522, ele chega em Lisboa, e aí ele recebe a notícia de que o Dom Manuel I tinha morrido, que o novo rei era Dom João III, e ele não tinha o mesmo trânsito que ele tinha com o Dom Manuel I, com o Dom João III, que nem o recebe. Passam-se os meses e o Dom João III não recebe para que ele pudesse sugerir uma nova expedição. Tá. Ele tenta negociar, depois que ele desiste do Dom João III, de passar essas informações para o Dom João III, ele tenta negociar essas informações com Castela, não dá certo, e as informações que ele dá para os castelhanos, enfim, ele não consegue vender tudo que ele sabia, porque os castelhanos já sabiam muito, mas as informações que ele passa para um castelhano, esse castelhano escreve uma carta informando aquilo para outra pessoa, e essa carta acabou se tornando a principal fonte histórica
para o conhecimento que a gente tem dessa segunda viagem do Cristóvão Jacques. Tá beleza? Então é isso. Quem não está acompanhando todos os vídeos, talvez fique um pouco perdido aí no emaranhado de informações que eu estou dando. Estou fazendo referência à viagem do Estevão Frois, à viagem do Juan Dias de Solís, mas se você ficou um pouco perdido, volta, assiste esses outros vídeos. Tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos. E assim, eles são em ordem, tá? Então, o vídeo da viagem do Estevão Frois chama, eu acho que Os Charrua e um Machado de Prata. E a viagem do Juan Dias de Solís, acho que é esse nome mesmo, Juan Dias de Solís. Mas é isso, beleza, pessoal? Um abraço para vocês.